Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Pois bem, são 15 horas mais 3 minutos e a partir de agora nós vamos iniciar o nosso debate. Debate que hoje, com toda certeza, é o assunto que o Brasil todo está falando. Se não está falando, pelo menos mostra uma ligeira preocupação, já que terá o brasileiro contribuinte cerca de quase 3 meses, pelo menos nos meses, neste mês, março, abril e maio, para poder prestar suas contas com o leão. E por mais que se diga, hoje está fácil, né, com a nova tecnologia, para você, de alguma forma, poder fazer a sua declaração de rendimentos e encaminhar, portanto, à Receita Federal. Mas acontece que as dúvidas não são poucas. Até hoje tem gente que pensa, bom, trabalhei a minha vida toda, aposentei, graças a Deus estou livre do leão. Vírgula, nada disso. Com toda certeza você ainda tem que prestar contas com o leão. E nós estamos aqui com as nossas convidadas, como também com os nossos convidados, aos quais então agora eu passo a cumprimentá-los. E cumprimento a doutora Thaís Pereira Maldonado, ela que é advogada, especialista na área tributária, e é com ela então que nós vamos iniciar aqui os cumprimentos, né, doutora Thaís? Seja muito bem-vinda, muito boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, Walter, eu que fico honrada com esse convite, é sempre um prazer, né, participar aqui, ainda mais com uma mesa hoje recheada de bons profissionais, né? Deixa eu também cumprimentar a doutora Alessandra Neiva Amorim. Ela é da área de contabilidade e é evidente que, numa época dessa, a pessoa preparar sua declaração do imposto de renda, a contabilidade está sempre aí marcando a sua presença, ajudando, tirando dúvidas e, de certa forma, dando tranquilidade, portanto, aí ao contribuinte, porque o maior temor é justamente ser mordido pelo leão. Assim, tipo assim, mordido no sentido de ver a sua declaração de rendimentos, ela cair na malha fina e a pessoa sem saber, mas por que eu caí? É onde entra, portanto, aí o pessoal da contabilidade faz aquele estudo e verifica realmente onde é que houve o equívoco. Não é isso mesmo, doutora Alessandra? Também seja muito bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Muito boa tarde para a senhora. Obrigada. Eu que agradeço o convite. E é isso mesmo. O pessoal morre de medo da leão, mas não é tão medroso assim, não. Dá pra gente amenizar a situação, né? Tá Fazendo certo, tudo então. direitinho. Deixa eu cumprimentar também o doutor Paulo Veil, é advogado, é professor de Direito, também aqui conosco, sempre aceitando os nossos convites. A doutora Alessandra diz que realmente o leão está sempre aí de olho, né? Mas será que o leão é manso, doutor Veil? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, Walter. Boa tarde aos ouvintes. Olha, Walter, ouvi dizer que esse leão aí é difícil de domar, né? E é justamente por isso que a gente está aqui com esse time maravilhoso, né, de especialistas, justamente para trazer aí alguma contribuição para o ouvinte, né, sobre esse momento, essa fase aí que é de muita apreensão de todos os contribuintes. Perfeitamente. Daqui a pouco também vai estar conosco o doutor Rejai dos Santos Pires, que é advogado especialista também no direito tributário. E o assunto que hoje nós vamos abordar, já que hoje a Receita Federal do Brasil, ela liberou, portanto, aí o programa, né? Principalmente para as pessoas que têm aí a sua conta no Gov.br, contas ouro, prata, enfim. Mas que o contribuinte em geral, a partir do dia 15, ou seja, desta terça-feira, começa, portanto, a contar o prazo para a entrega da declaração de rendimentos para que o leão, de alguma forma, receba, confira e verifique se está tudo, portanto, aí ok. E existe também algumas mudanças nas regras e tudo isso nós vamos, então, levar para você com muita clareza. É isso mesmo, doutora Thaís? Quer dizer, do ano passado para este ano, quer dizer, ocorreram mudanças, essas mudanças estão realmente sendo aí colocadas, essas mudanças de alguma forma, elas são boas para o contribuinte ou para a Receita Federal, ou para o leão, doutora Thaís? Ou para todo mundo? Ela é bom para a sociedade como um todo, né? Uhum. Porque quando começou a reforma tributária, eu comecei a me questionar, por que não começaram a reforma pelo imposto de renda? Que é o imposto que todo mundo paga, né? Imposto de pessoa física. Os empresários, até certo ponto, pagam também, né? E eu fiquei pensando, é muito injustiça uma pessoa que paga apenas um salário mínimo, né?
ela só não pagaria imposto de renda porque deduz ali a contribuição social previdenciária. É um imposto que foi criado para distribuir renda, pessoas que deveriam estar na alíquota zero pagando imposto. Então, agora aumentou para 2 salários, né? Melhor isso do que nada, mas acho que já faz mais sentido. Essa tabela, há muito tempo, deveria ser corrigida. Não é porque tem ali o princípio da estrita legalidade, né? Interpretação gramatical, então essa tese caiu por terra. Mas a gente paga mais imposto do que na época da ditadura, que foi quando a lei foi implementada, né? Então, está passando da hora dessa tabela ser corrigida e aumentar ali a arrecadação. E desonerar quem recebe menos, né? Porque uma pessoa que recebe 2 salários mínimos, pagar imposto de renda num tributo que foi feito para distribuir a renda né, um antagonismo por si só. Então, essa é uma mudança que é bastante favorável. E outras mudanças não tão recentes, né, que é a facilitação para você fazer a declaração com cruzamento de dados, né? Aí tem até aquele meme da Receita. Você tem que me pagar o tributo. Mas quanto que eu tenho que pagar? Você tem que me dizer. E se eu te falar errado, mas eu sei quanto é, né? Isso aí já até virou meme. Então, ficou mais fácil as pessoas enviarem a declaração. Mas tem muita dúvida, não sei se eu estou me estendendo, né? Que eu gosto muito do assunto. Mas as pessoas têm muitas dúvidas ainda e muita confusão. As pessoas acham que porque não recolhe imposto, não tem que apresentar a declaração, né? Só tem que declarar porque paga. E às vezes porque alguém é independente financeiramente acha que pode deduzir no imposto de renda. Então, assim, ainda tem várias confusões. O sistema melhorou, mas a transmissão dessas informações, esse esclarecimento à sociedade, ele ainda precisa ser alcançado. Perfeito. Deixa eu buscar também aqui a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, claro que quando a gente fala, portanto, nessa questão do imposto de renda, muita gente fica naquela dúvida. Eu tenho que declarar? Ou seja, hoje é muito claro, quem trabalha tem que declarar imposto de renda, mas quem trabalha tem que estar numa margem de ganhos para poder, então, prestar contas ao leão. Quer dizer, porque tem muita gente que às vezes, eu não prestei a minha declaração, mas eu nem trabalho, eu tenho que prestar realmente essa declaração. Ou seja, nós temos mais de 210 milhões de habitantes e temos aí 44 milhões, portanto, de declarações que a Receita, portanto, está esperando. Então temos aí quase 160 milhões ou um pouco mais de contribuintes que, de alguma forma, não prestam, portanto, aí declarações ao leão. Quem, na realidade, tem que prestar essa conta? Olha, todo mundo que no ano de 2023 recebeu acima de 30.639 é obrigado. Então, são vários motivos que são obrigados a declarar. Então, eu tenho que olhar primeiro o meu faturamento, quanto que eu realmente recebi. Esses recebimentos, tanto assalariados como de aluguel, rendimentos isentos e não tributáveis. Então, são várias regras para dizer se eu sou obrigado ou não. Outra obrigação, quem tem um bem, que foi uma mudança boa, para quem tinha um bem até 300 mil reais, ele até 300 mil, ele era isento de declarar. Esse valor passou para 800 mil. Então, se eu tinha uma casinha lá, pequenininha, né, que herança dos meus pais, eu era obrigada a declarar se esse bem fosse até 300 mil. Agora passou para 800 mil. Então, assim, eu tenho que ver quais as regras que eu entro para dizer se eu sou obrigado ou não. Outra coisa, se eu recebi rendimentos isentos acima de 200 mil reais, também são obrigados. Quem tinha recebido o ano anterior era 40, então houve uma melhoria também nessas faixas, né? Aí a gente pergunta, por que a Receita melhorou essa faixa, por exemplo, de isento de 40 mil para 200 mil? Porque ele está de olho no pessoal que recebeu mais tributável, né? Teve mais rendas, que gerou mais negócios, né? Isentos não tributáveis nesse caso. Perfeito. Doutor Aveu, será que a pessoa, para ser como a primeira que apresentou a sua declaração à Receita, ou seja, o 000000001
para entregar a sua declaração na Receita, tem que ser extremamente organizado e rápido também para poder. Hoje é tudo aí na internet, virtual. Será que tem que estar muito bem organizado para poder, de certa forma, digital? Ou tem que estar prontinho ali, deu a hora, aperta o botãozinho e vai embora? Walter, eu tô rindo aqui enquanto você fala, porque eu me lembrei justamente do meu pai, né? Meu pai é uma pessoa extremamente organizada e desde quando eu comecei a receber minha primeira renda tributável, né? Ele já queria me ensinar, né? Daquela passagem de conhecimento. Colocar o seu nos né? eixos. Exatamente. E eu vi o tanto que era complexo, né? E era uma questão assim, até hoje, né? Para quem é civilista, para quem advoga em outras áreas, é uma situação que a gente realmente tem que ficar com muita atenção, né? Com certeza. E a gente sempre conta, né, com essa ajuda dos especialistas, justamente porque para aquela pessoa que está ali declarando, até contando com a ajuda de um contador, a gente está falando aqui para o Brasil inteiro, sim, nessa rádio. Então tem pessoas que estão em municípios mais longínquos e às vezes tem ali uma contabilidade, né, em todo município. Então é muito importante hoje o papel da internet, primeiro, né, para um esclarecimento básico, né, para a pessoa buscar ali alguma informação básica, mas também é sempre muito importante que o contribuinte busque a ajuda de um profissional, seja ele um contador para ajudar a fazer essa declaração. Afinal de contas, o sistema, apesar dos avanços que a doutora Thaís colocou, não é fácil, né? Você vê que o tanto de regras que mudam, né, doutora Alessandra? Tem muita coisa errada na pré-preenchida também. A gente precisa, mesmo que venha na pré-preenchida, ajuda muito, porque às vezes tem alguma coisa que eu até esqueci. Depois você vai explicar o que é pré-preenchida. Verdade. Não, gostei. É assim mesmo. Então, assim, ele falou, por exemplo, agora na internet, né, tudo mais fácil e tal. Só que tem coisas boas na que vem pré-preenchida, que eu vou explicar o que é a pré-preenchida. Pelo .gov.br, pelo cruzamento de informações de dados que a Receita já tem, igual a doutora Thaís colocou, eles vão simplesmente apurar essas informações vindas de cartórios, cartão de crédito, instituição financeira, Pix, eles vão juntar tudo numa informação e já vai trazer sua declaração mais ou menos pré-preenchida. Mas essa pré-preenchida também vem com erros. Por exemplo, às vezes vem questões... Por exemplo, vou te dar um exemplo do ano passado. Bens, por exemplo, eu adquiri um bem no cartório, ele vinha declarado, só que, na verdade, o valor não era aquele todo para mim, era meu e da minha esposa 50%, aí veio 100% só no meu CPF. Então, assim, pode vir informes errados, porque tudo é um cruzamento de dados. Então, às vezes, a fonte pagadora declarou lá na DIF essa informação errada de um rendimento assalariado meu, por exemplo, aqui do tribunal. Venho com valor e era outro. Então, eu preciso... comum, né? Porque às vezes tem um erro material de CPF, pronto, acabou a vida do contribuinte. Deixa eu colocar na conversa também aqui o doutor Rejai, dos Santos Espírito. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo também aqui ao nosso programa, né? Quer dizer, um dos pontos que eu imagino que ainda tem gente que imagina... O senhor pode concluir, doutor? O senhor estava concluindo? Não, eu estou aqui também aprendendo, porque é muito bacana, porque enquanto a doutora Alessandra colocou esse ponto, eu lembrei aqui até de alguns casos de clientes que passaram, por exemplo, por um processo de divórcio, não é isso? Uhum. E às vezes teve ali aquela separação de bens, a partilha de bens advinda de um divórcio, ou até mesmo a copropriedade entre herdeiros, e de repente eles terem que declarar esse recebimento no imposto de renda seguinte. E muitas vezes essa pré-preenchida, né? Que não vai vir essa informação. Não vem essa informação, né? Então é muito importante, né, ter essa interdisciplinaridade, né, das advocacias e também das profissões, da contabilidade com os advogados, para poder fazer a declaração da melhor maneira, porque como falou a doutora Thaís, né, um erro, né, nessa declaração pode dar uma consequência terrível para o contribuinte. Doutor Rejai, é aquela questão, né? Hoje muita gente faz esse tipo de indagação. Bom, eu trabalho e todo mês vem ali descontado um valor para o leão, ou seja, imposto de renda retido na fonte, alguma coisa nesse sentido, e tem ali, portanto, um desconto.
E as pessoas, olha, todo mês, e faz as contas durante o ano, foi um volume bom que foi retirado, portanto, ali do seu salário. E quando chega, portanto, essa época como agora, a pessoa ainda está devendo, portanto, para o leão. A gente gosta de saber dessa matemática, ou seja, quando tira, portanto, o desconto que vai no contra-cheque, é apenas uma parcelazinha, vai acumulando o restante para que quando chegar uma época como essa, assim, aí faz a conta de tudo. Quer dizer, tem gente que, claro, né, que tem dinheiro a receber. Agora, a maioria quer o quê? Que tem realmente aí tributos a pagar. Como é que é essa matemática, doutor Rejaí? Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, agradeço a sua fala, doutor Walter. Cumprimento aqui também a doutora Thaís, doutor Paulo, doutora Alessandra. E de falar o seguinte, como bem a doutora Thaís falou, existe uma situação muito simples, né? O leão, né, o físico, ele fala pra gente que você está devendo, que você tem que pagar e você tem que calcular, você tem que buscar, com a ajuda, evidentemente, do contador, dos advogados, quanto você está pagando e se você paga errado, inclusive o físico vai tentar de todas as formas... Mas o desconto é que já vem no contra-cheque. Sim, sim. E aí tem essa nuance, né, de que os descontos, na verdade, que estão ali, são descontos quase que obrigatórios. Sim. Por quê? Porque teve a alteração onde muita gente está entrando nessa celeuma achando que são 2 salários mínimos que na verdade são isentos. O que na verdade acontece é que 2 salários mínimos é a percentagem de quem não vai ter o desconto obrigatório. Mas, na verdade, se a gente for analisar friamente mesmo, a gente está falando de alguma coisa perto de R$ 2.112. Então, o físico, ele busca a forma mais fácil para o físico. O contribuinte é que ele acaba tendo que fazer essas nuances, né? De fazer esses ajustes, fazer essas questões. E como a doutora Alessandra também estava falando ali da preenchida, é interessante um ponto. Isso é melhor a doutora Alessandra para nos explicar. Um outro ponto que também pode ter ali de diferença é com relação, evidentemente, à situação que tínhamos antes com relação à pensão alimentícia. Porque as pensões alimentícias anteriormente, elas eram descontadas. Então, a gente tinha um desconto do imposto de renda nas pensões alimentícias. Esse entendimento foi alterado. Então, a gente espera que, pelo menos dessa vez... Né, foi alterado para não paga mais? Para não pagamento. É isento. Para quem recebe. Decidiu, né, que pensão alimentícia é considerado despesa, então seria isento e não tributável. Agora, uma fala que, aproveitando a conclusão do Dr. Rejai, é que a gente está falando 2 salários mínimos, e aí até corrigir a fala. A base de cálculo, né? A base de cálculo, porque a pessoa recebe e ela tem ali as despesas 100% dedutíveis, via de regra, a contribuição social previdenciária, né? Então, a base de cálculo que está na alíquota zero é de um valor que se equivale a 2 salários mínimos, né? Eu queria contribuir também. E uma outra coisa também que a gente estava colocando é justamente isso. Quando ela vai declarar, aí complementando, né, a fala da doutora Adriana, da doutora Alessandra, antigamente, né, as pessoas vão se lembrar disso. A declaração ela era física e depois foi em disquete, né? Mas quando ela era física... Eu não lembro desse tempo não, doutora. Não, né, Walter? Não tinha nascido ainda. Eu não lembro não. Mas quando ela era física, o contribuinte ele era obrigado a se antecipar àquela etapa da malha fiscal, né? Por isso que hoje em dia a malha fiscal ela é maior. Porque antes, quando você entregava a declaração, você já entregava ele com os comprovantes de nota fiscal. E aí você tinha que ir até o médico e exigir a nota fiscal física. Então, ele sabia que você ia declarar aquela despesa como dedutível, né? Hoje em dia, você não anexa mais nenhum documento na declaração, na pré-preenchida. Então, isso para o contribuinte vira uma dor de cabeça. Por quê? Porque agora o número de pessoas que está em malha fiscal é muito maior, né? Mais. E quais são as causas, quais são os detalhes que geralmente levam esses contribuintes a caírem na malha fina? É a formação equivocada, né? Muita gente acha que dependente economicamente é sinônimo de dependente no imposto de renda. Muita gente acha que pode deduzir as despesas, mas não tem que declarar a receita,
Ou então excesso de despesa médica alta. Assim, quando você tem 30% de despesa, às vezes até eu fiz um tratamento médico de câncer, não sei o quê, mas esse valor é muito alto em relação ao meu rendimento, é um motivo de malha para verificação se realmente você realmente gastou com aquilo. Que são comportamentos que saem do cenário, mas aí eu acho que não é nem pelo volume, é porque às vezes alguma nota não foi declarada Também, pela empresa. Pela empresa. Entendeu? Precatório também é outro motivo. Por quê? Porque agora o precatório tem grau de sigilo 1. Então a Receita... O que é isso, grau de sigilo? Perdão. Agora, foi até uma reivindicação da classe dos advogados, estava tendo muita gente querendo atravessar, né, venda de precatório, essas coisas. Então, agora, somente quem atua no processo é que pode acessar o precatório. E no precatório, você tem ali o número de meses dos rendimentos recebidos acumuladamente, que tem outra tributação diferente, né? Depois eu posso até explicar aqui que é RRA, vou dar a palavra aqui para os meus colegas. Pensão alimentícia também está em segredo de justiça. Então, são situações que a Receita não consegue ela mesma buscar informação. Então, ela manda que o contribuinte traga, né? E em alguns erros, outra coisa também que agora falando do erro da Receita, que a gente falou do erro dos contribuintes, né, que esses são os mais básicos, a Receita também coloca de ofício uma multa qualificadora, né, doutor Paulo? O que é isso? Se você declara errado, no campo errado, comete algum erro de lançamento, Sim. a Receita já assume aquilo como omissão de rendimentos. E ela te qualifica uma multa de 70%. Apesar de que o próprio CARF tem uma súmula, 2, a 14 e a 25, que fala que para que haja omissão de rendimentos tem que ter prova de má-fé, né? Então, as pessoas acham que às vezes o governo não erra. Erra e erra muito, assim como os contribuintes também erram, né? Se permite, doutora, até porque a predatada, ela acontece, na verdade, porque o físico ele está tentando trabalhar e antecipar os seus mecanismos. Então, assim, hoje o físico utiliza de inteligência artificial. Então, muitas das informações, além desses órgãos oficiais que são encaminhados, então a gente também já tem o físico trabalhando com as inteligências artificiais, cruzando dados. Só que esses dados podem, de alguma maneira, estar equivocados. Mas e se eu utilizar o preenchimento da minha declaração também usando a inteligência artificial? Não, aí você pode ter chance de erros também. Eu só estou provocando. Mas eles usam de lá, por que eu não posso usar de cá? Não, é porque na deles eles não usam a inteligência artificial. Na verdade, eles usam eles usam o cruzamento das informações. Sim. Por que às vezes gera malha fiscal? Porque às vezes o cruzamento deu algum erro em algum lugar. Por exemplo, quando eu vou no dentista, que ele ainda me entrega o recibo, aquele recibo aquele recibo de pessoa física, se ele não tiver o cuidado de, na hora de fazer a declaração de imposto de renda dele, o dentista colocar o CPF de quem tomou, de quem tomou o serviço dele, ele cai em malha. Então, assim, precisa... Cai todo o um dentista. Cruzamento. Ou não, cai o contribuinte. Ah, é? Cai o contribuinte, cai malha lá, porque eu gastei psicólogo. Fui na psicóloga particular e peguei aqueles recibozinhos azulzinhos aí. Se ela não colocar na declaração, a psicóloga não colocar o CPF, a data, o mês daquele pagamento, provavelmente eu vou cair em malha fiscal. Eu ainda vou mais além. Vou aproveitar a fala dela, porque isso é muito comum, né? A Receita raciocina com autenticação bancária. Ela quer rastrear o dinheiro. Isso né? É verdade, doutora. Então, você pagou no cartão de crédito, anexa o comprovante. É porque, no caso de prova, ele solicita o comprovante de pagamento para aquela psicóloga. Então, não, mas eu paguei em dinheiro, não quero. Então, eu quero ver o saque do pagamento, no caso de malha, assim, onde alguns fiscais, né, eles solicitam, ele não acredita que você ainda pagou aquilo ali em dinheiro. Ele quer o rastreamento daquele pagamento e... Pagou em cheque, tira a cópia do cheque. E por mais que ela seja profissional liberal, ela pode fazer um RPA, né, um recibo de profissional avulso. Mas aí encarece, né? Ela pode... Não, mas, gente, a gente está falando da teoria, da lei, como deve ser. Né? Doutora Jair, o senhor estava com a palavra, pode ir. Não, eu só complementando nesse sentido, é justamente isso. Por ter essa alteração, hoje os custos, né, de modo geral, com medicação e também
com a parte de saúde, hoje ele já não existe um limite pré-determinado. Então, por conta disso, a gente tem que ficar alerta. Porque se o físico deu essa benesse para a gente, então a gente tem que ficar alerta, porque isso pode ser, inclusive, o objeto de ser, estar na malha fina, porque com certeza o físico vai ficar mais alerta com relação a esse tipo de formação ali de renda, e não tanto do profissional liberal, como também de quem está ali de fato declarando, fazendo a declaração de imposto de renda. Uma declaração do imposto de renda hoje, então, por conta da tecnologia, tem que ser, eu não digo nem milimetricamente, mas de forma cirúrgica. A gente tem que preencher, portanto, uma declaração para, de certa forma, não cair na malha fina, porque a Receita, os fiscais, de alguma forma, os auditores, vamos colocar assim, que tem, portanto, essa missão de fazerem, portanto, a conferência através da inteligência artificial, outro equipamento, como muito bem explicou a doutora Alessandra, ou seja, a pessoa tem que ter muito cuidado realmente para informar a Receita os seus ganhos durante o ano anterior. Não é isso mesmo, doutor Veio? Pelo pouco que a gente... Eu já estou com medo aqui da doutora Thaís, da doutora Alessandra, doutor. Já estou imaginando aqui como é que vai ser a minha declaração. Mas você e quase todo mundo. Todo mundo assim tem medo. Sim. Mas Walter, é um receio saudável, né? Porque, sim, de certa forma, a gente está lidando, né, com a organização patrimonial. Né? Por exemplo, lá no escritório a gente trabalha muito esse tema da organização patrimonial, e a gente consegue ver o tanto que é importante ter um planejamento tributário, principalmente para aquelas pessoas que possuem um patrimônio mais complexo. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que é um investidor de imóveis, com muitos imóveis, declarando isso no imposto de renda, né? Hoje a gente tem algumas ferramentas que, por meio de outras áreas, como por exemplo a área empresarial, a área familiar, sucessória, a gente consegue encaixar alguns benefícios por meio das famosas holdings, né? Que vem sendo tratada e vem tomando cada vez mais o conhecimento popular. E aí, nesse quesito, é muito importante, né, ter essa conversa, esse diálogo do direito tributário com o direito empresarial, o direito familiar, direito sucessório, porque não é apenas a declaração, como os colegas falaram aqui, mas também a forma como você se relaciona, né, dentro da sua família. Isso também pode ser preponderante para essa organização patrimonial e financeira. Agora, o curioso, né, que eu gostei da intervenção aqui do Walter, foi a questão da inteligência artificial, né? Porque cada vez mais é uma ferramenta que faz parte, né, do dia a dia, não apenas do governo, né, em vários poderes vem usando cada vez mais de maneira interna essas ferramentas. Não sei se Receita já usa ou não, enfim, mas é uma coisa que poderia também estar ao alcance do contribuinte, né? Porque, de certa forma, se a própria Receita, né, aplica penalidades drásticas em cima de uma declaração falsa e tem ferramentas, tem recursos para que ela possa desenvolver a sua atividade, que é fiscalizar e tributar, por que não investir também em tecnologias para evitar e minimizar esse risco de tributação errada, né, de declaração errada? Porque se fala muito, né, sobre o poder fiscalizatório, a tecnologia dentro da Receita. Mas e a favor do contribuinte, né, que afinal de contas é o destinatário, né, dos recursos públicos, né? Então acho que a gente podia bater mais em cima disso, né, dentro dos órgãos que são de defesa, né, do contribuinte, inclusive a OAB, né, por que não, né, trazer essa defesa do contribuinte dentro desse direito tributário que os colegas certamente dominam aí. Então, Paulo, eu já até tenho uma sugestão por onde começar. A gente está falando muito aqui em cruzamento de dados, né? Mas a gente tem que explicar aqui para o ouvinte o que é esse cruzamento de dados da Receita Federal. Antes do início do prazo para entrega da declaração de ajuste de imposto de renda, porque é um ajuste, o imposto de renda, por conceito legal, ele é retido na fonte. E aí depois ela vai ver se você tem que pagar ou a restituir. Porque às vezes você tem algum aluguel, você pode ter recolhido pelo Carnê-Leão ou não ter recolhido nada, né? Às vezes você tem alguma outra fonte de renda, aí você tem um imposto de renda unificado.
mas ela não vê... Mas antes desse prazo começar, para a declaração do imposto de renda, já iniciou e terminou o prazo para que a fonte pagadora, que é quem te paga, faça o informe de rendimentos. Que é a DIF. E eu acho que esse informe de rendimentos, o contribuinte só vai analisar em cima do laço da declaração. E é uma coisa que eu tenho para mim que a Receita não faz, essa verificação. Por que eu digo isso? Porque eu já peguei informe de rendimentos com nome e um CPF diverso. Então, se ocorresse essa verificação, não aconteceria, né? E é um caso até de um cliente meu que a gente teve que ajuizar uma ação para que houvesse uma retificação, né, uma correção do informe de rendimentos, para que depois tivesse uma restituição. Então, se fizesse esse pente fino, como é feito na declaração, fosse feito na entrega do informe de rendimentos, né, que é isso, acho que vai justamente nessa linha que o Dr. Paulo falou, já seria um caminho, assim, meio caminho andado. E Dr. Paulo, permite aqui complementar, favor, nesse sentido também que, como o senhor bem disse, a utilização de tecnologias, elas devem ser bem-vindas para o contribuinte, mas o contribuinte ele tem que ter, de fato, essa organização. Se o contribuinte, de fato, tiver essa organização, porque o nada mais é do que um elemento tecnológico que está a serviço do contribuinte, mas que a informação ali prestada é uma informação que foi prestada anteriormente pelo contribuinte. Sim. Então, se o contribuinte, por alguma maneira, deu uma informação que não é a fidedigna, ou seja, não é a verdadeira, então ele é que está ali, no caso, boicotando, por assim dizer, a inteligência artificial ou qualquer outro meio tecnológico. Porque a informação ela só vai ser processada de uma maneira mais rápida. Mas a informação, ela tem o que a gente chama de vício de origem. Então, o vício de origem seria justamente isso. Uma informação que, por alguma razão, não é a correta, ou que está com algum erro, ou que tem algum sistema, por assim dizer, que não passou para essa organização financeira. Tanto dos escritórios, quanto, obviamente, dos lares de cada um dos contribuintes. Como pelo informe de rendimento. Deixa eu passar aqui para a doutora Alessandra. Doutora Alessandra, eu sei que a senhora vai comentar o que foi dito até agora, mas deixa também com a senhora essa questão, porque ainda tem muita gente que é leiga nessa questão do imposto de renda, tanto que existem instituições que ajudam as pessoas, a própria Receita também tem ali o seu setor para tirar dúvidas e ajudar, como também temos aí os próprios profissionais na contabilidade, que de alguma forma também prestam, portanto, esse tipo de ajuda. Ou seja, tem gente que até hoje pensa, bom, eu gasto X com medicamentos na farmácia, deixa eu guardar aqui as notas fiscais, porque a hora que chegar o momento de prestar contas ao leão, eu vou utilizar essas notas aqui, somar e vou deduzir aqui do meu imposto de renda. Como também tem gente que nessa questão, portanto, da saúde age, portanto, dessa forma, como também em outras questões, né? Termina, portanto, achando que tem direito, portanto, aí, a deduzir. Quer dizer, essa questão da dedução do imposto de renda, tem regra, tem limite, é bem claro para as pessoas, de certa forma, não se iludirem ou então preencherem de forma equivocada a sua declaração? A gente pega muito erro nisso, assim, até a gente utilizando a academia como dedução do imposto de renda. Não. Na verdade, o que se deduz do imposto de renda somente a parte de educação, saúde... Sem limite? A educação, 3.500. Você pode gastar 20 mil, mas 3 mil, às vezes, é a mensalidade de uma escola. A mensalidade, isso, mas só deduz um pedaço, não deduz todo. O filho, por exemplo, só deduz 2.500, né? Eu acho que está na tabela que eu posso... só 2.200, bem pouquinho. Só deduz, cada filho, você só pode deduzir, cada dependente, 2.200 e pouco. Isso já está no programa, é fácil, porque ele não erra por conta disso. Perfeito. Então, eu vou colocar lá, e isso que ele colocou até que o Paulo colocou aqui, o doutor Paulo, sobre a evolução patrimonial. Eu tenho que ter muito cuidado também em relação a essa evolução, porque o que eu ganhei é a origem do meu rendimento, depois dos meus gastos, que aí eu tenho 4 filhos, aí eu tenho uma despesa de escola, tenho despesa de plano de saúde, e ainda adquiri outros bens. E aí não está compatível, porque eu não coloquei as dívidas, porque eu não estou... Então, assim, por isso da importância
importância que há uma evolução patrimonial de um ano para o outro, e a Receita hoje se preocupa muito com a evolução patrimonial do contribuinte. O que é uma evolução patrimonial? Ou seja, eu a cada momento ficar mais rico, compro uma casa, tipo compro duas, isso. compro três, seria isso? Ano passado, a minha evolução patrimonial era uma casa, um apartamento, não sei o quê, 1 bilhão. Ou 500 mil, que seja. Esse ano eu vou e adquiro uma fazenda, não sei, e foi para 1 milhão. Como que eu justifico essa evolução de 500 para 1 milhão? Justificar de onde veio o dinheiro. De pra eu onde poder veio o adquirir. dinheiro? Está compatível com o que eu recebi? Isso muito nas declarações também. Os empresários têm que ter muito cuidado, que às vezes não faz uma contabilidade bem feita, onde dá para ele pegar distribuição de lucros isentos não tributáveis. Às vezes eu recebi até de uma herança esse imóvel, esse bem, e não declarei, às vezes de uma separação, de um divórcio. Então, assim, precisa ficar muito claro para a Receita o motivo dessa evolução. Isso é um motivo de malha fina. Isso é um motivo de eu cair em malha. Eu até me atrevo a dizer, desculpa, eu até me atrevo a dizer Doutora que Thaís. esse é o maior objetivo da declaração de ajuste anual. As pessoas acham que a declaração de imposto de renda é para pagar imposto de renda. Não E não é. é não, doutora? Não, você já recebe o seu dinheiro retido na fonte, né? Essa declaração de ajuste, eu tenho para mim que é justamente nesse ponto que a doutora Alessandra falou, para justificar o seu patrimônio. É para eu contar tudo que aconteceu na minha vida financeira durante o ano todo. E até levando a primeira pergunta que você fez pro Doutor Rejai. Rejai. E eu achei, você comentou, por que tem gente que acha, eu já paguei na fonte e agora eu tô tendo que pagar imposto de renda? Tem gente que chega assim, eu quero receber, eu quero receber 10 mil, eu quero receber restituição. Por que a Receita não me devolve? Gente, não é pra Receita te devolver restituição, não. Pra ela te Ela não é fiscalizar. boazinha, não. Eu costumo falar, não é porque ela é boazinha que ela tá te devolvendo, não. É porque eu fiz o ajuste das contas. Eu até tive um episódio muito engraçado ano passado, foi o primeiro ano da minha filha declarando imposto de renda. E ela, mãe, eu não tô aceitando. Eu paguei direitinho todo mês, veio retido no meu salário, a alíquota correta, e agora eu tô tendo que pagar, tá errado, eu tenho que pagar R$300, eu não aceito isso. Aí eu vou colocar a primeira pergunta que você fez, por que dá a pagar, mesmo eu tendo retido? Porque a tabela muda. Ao longo do ano? Tabela porque eu pago pelo percentual, né? Eu vou pagando ali no mês sobre R$5.000, né? Ou R$2.000. Eu estou pagando ali o imposto de renda sobre aquele percentual. Quando eu somo, a alíquota muda. Então, a alíquota começa de 7, aí ela vai para 27, entendeu? Então, dá um ajuste no Doutora informe. Alessandra, só falar para a senhora que a sua filha pode estar certa. Eita, agora... É porque o imposto de renda, né, doutor Paulo, a alíquota dele é mensal. Isso. E a Receita processa anual, de forma equivocada, por uma questão prática, né? Então, a sua filha pode estar correta, porque a incidência da alíquota do imposto de renda é mês a mês. Exatamente. Se você oferir uma renda num mês, pode ser 7,5%. No outro mês, pode ser que seja 27,5%. Mas a Receita, ela processa por ano e aplica a alíquota geral, que é a nossa famosa tese mês a mês, né, doutor Paulo? Que já tem até repetitiva aí do STJ. E vocês têm trabalhado isso? O interessante é que o papel das duas profissões são complementares, né? Porque o que eu vejo, né? De um lado, o contribuinte ele dificilmente vai procurar um tributarista antes de declarar, né? Geralmente ele procura o contador, que, como a doutora, conversávamos antes aqui, a doutora Alessandra faz mais de 600 declarações nesse período, né, de março, abril. Então, são muitas informações. Então, pensa, cada uma dessas declarações no escritório de contabilidade, por exemplo, são informações muito complexas, muito diversas, que às vezes vêm erros, às vezes vem corretamente, né? Então, o trabalho do contador de declarar, ele tem que ser o mais fidedigno possível, o mais próximo possível dentro das regras administrativas e das regras também jurídicas, legais. E o advogado vem muito para essa função, né, de corrigir as disparidades, de corrigir as injustiças que podem acontecer no caso a caso. Na recuperação de créditos, né? E assim, uma vez eu fui fazer as contas, são quase, né, doutora Alessandra, são quase 52 instruções normativas por dia que a Receita publica.
Realmente a gente aqui falando da receita, quanto mais a gente fala, mais questões vão sendo, portanto, aí levantadas. Uma delas que eu tenho muita dúvida, doutor Rejai, porque hoje a criança já nasce com o seu CPF. Suponhamos que esse bebê, de alguma forma, através do seu CPF, houve ali uma questão e acabou, portanto, aquele CPF sendo autuado pela Receita Federal. Quer dizer, o bebê responde? Ainda não. Era só o que faltava, né, Walter? Sim, mas tem ali o CPF. Quer dizer, a Receita ela trabalha com o CPF ou trabalha com quem está o dono daquele CPF? Hoje a Receita, antigamente ela podia ter esses sistemas um pouco mais arcaicos, né? Mas hoje a Receita ela trabalha de uma maneira mais integrativa. Falando, por exemplo, de origem, antigamente era costume que algumas pessoas chegassem e passassem nas declarações a fazer uso de ouro, de pedras preciosas, falando para poder, de alguma maneira, garantir a origem daquele dinheiro. Elas declaravam anualmente que tinham ouro, que tinham pedras, né, para poder justificar essa evolução patrimonial. Hoje isso já não, quase que não cabe mais, porque a Receita de fato ela quer buscar a origem, mas ela também utiliza dos mecanismos mais adequados. Então assim, não é só pelo CPF. O CPF é uma maneira, mas aí ela vai querer ver a origem e aí, no caso, cabe ao advogado, cabe ao contador nesse sentido, ajustar essas pequenas inconsistências, né? Porque, como o doutor Paulo bem disse, de modo geral a Receita ela trabalha com a norma posta, mas individualmente podem acontecer essas situações que a doutora Thaís estava relatando aqui para a gente, situações onde que você vai ter que ver com o advogado ponto a ponto para ver se de fato aquela aplicação ela foi adequada para o seu caso concreto ou não. Então, respondendo de maneira um pouco mais objetiva, não, embora exista ali o CPF, quem vai responder, no caso, é quem ali de fato é o responsável por aquele CPF. Sim, e até os 18 anos, então cabe ali os pais ali responderem para aquele CPF. Doutora Alessandra pediu aqui a palavra. Posso dar um exemplo, por exemplo. No passado, quando não existia a obrigatoriedade de colocar o CPF, ocorria muito, por exemplo, no divórcio. O pai colocava o filho como dependente, a esposa também colocava o filho como dependente. Então, a Receita perdia com isso, porque ele ganhou ali os 2.200 de benefício de redução do filho. Então, e existia casos assim também, de que quando não havia o cruzamento do CPF, existia uma certa confusão, às vezes até do contribuinte inocentemente, às vezes nem por maldade, às vezes por falta de conhecimento e esclarecimento do contribuinte, ele declarava, por exemplo, o filho como dependente e como alimentado, como pensionista, que ele recebia pensão. Então, ele errava no preenchimento ali daquela declaração, caía muito em malha por conta disso. E hoje, com a obrigatoriedade do CPF, melhorou muito isso para a Receita Federal, porque até automaticamente, às vezes, até acontece de casos de casais separados. A gente está fazendo a declaração e coloca um filho, aí fala assim, já foi entregue sobre esse CPF. Aí peraí, fui entregar e liga pro marido. E liga, não, ó, seu marido já utilizou seu filho lá na declaração dele. Então, assim, até legal essa consultoria antes, porque a gente analisa estratégicas, né? Por exemplo, vamos fazer a declaração do conjunto, do casal. Vamos fazer a declaração separada. Qual a melhor forma de declarar? E cada ano é uma estratégia diferente que a gente tem que usar, pensando na economia tributária para o contribuinte. E ainda nessa toada tem a situação que o doutor Paulo estava falando, né? Tem a situação das holdings. Hoje se faz, inclusive, holdings para pessoas que, por alguma razão, precisam ali ter uma tutela maior. Então, hoje também a gente tem a figura das crianças, adolescentes, cada vez mais inseridos nesse mundo do mercado, onde eles passam a ser investidores também. Então, nesse mecanismo também, a gente também tem que ter essas estratégias para, de fato, ver a melhor forma de ter uma tributação mais justa, por assim dizer, né? Aposentado paga imposto de renda, doutora Thaís? Paga. Sim. Doutor Walter, antes de responder essa pergunta, complementando a fala da doutora Alessandra, a sua pergunta, Sim. o CPF do bebê é para isso que ela colocou, né? Para que o bebê conste como dependente na declaração do imposto de renda.
E eu até oriento que a família feche com a mesma contadora, viu, gente? Não faz cada um. Mas vamos supor que esse bebê, ele, de alguma forma, os pais compram um imóvel e colocam no nome desse bebê que tem, portanto, o CPF. Vai pagar ITCMD, não vai pagar imposto de renda. Não paga. Mas a questão de bens e outras coisas mais. O ganho de capital, né? A gente está aqui falando do imposto de renda retido na fonte e a gente está se esquecendo que essa não é a única forma de imposto de renda, né? A gente também tem o imposto de renda sobre o ganho de capital, que é justamente isso, né? Aí o bebê vai ter que pagar. O bebê vai ter que pagar. Aí, tá vendo? Já paga tudo. Não, o bebê já nasce devendo. O bebê já nasce com uma nota Já promissória dos pais. Olha, a gente paga imposto de renda, né? Quando a gente nasce, a gente é dependente. Aí a gente começa a oferir renda, a gente está pagando. Até quando a gente morre, a gente paga imposto de renda, seja sobre o ganho de capital, seja o imposto de renda do espólio, né? Mas voltando à pergunta do aposentado, o que tem é uma dedução de um salário mínimo, né, doutora Alessandra, para quem tem 65 anos, se eu não estiver enganada. Isso, é um salário mínimo. E não é uma coisa que eu fico puxando a orelha lá na equipe, é que a gente tem que ver que a tributação é sobre renda, né? Então, a gente tributa a renda, não a pessoa. Tem gente que fala assim, eu sou isenta. Tem velhinhos que chegam... eu quase quero cair para trás cancelado. quando eu escuto Mas isso. tem muita gente que questiona. Vem cá, salário Eu já não fiquei é velho, renda. não preciso pagar mais É não. renda? Salário? É renda. Mega Sena é renda. Mas já não vem descontado também? Olha. Descontada. Vem Pois é. descontado. Mas aqui tudo, entra na gente, minha tudo conta, eu vou ter que renda. aí Ela já foi descontada. Sim, já foi descontado. Então eu posso ter esse dinheiro eternamente. Tem que ver se foi jamais descontado vou prestar total, né? conta do leão. Não com é esse assim dinheiro. não. Tem Não que é assim, declarar. não. Tem que declarar. Se o dinheiro rendeu, você vai pagar ganho de capital sobre o rendimento do Do dinheiro, né? Tem imposto para tudo. Tem imposto para tudo. Agora, o que acontece com os aposentados Sim. é que se eles são 3 rubricas e 3 hipóteses. Se ele for aposentado, né, ou pensão ou reforma e tiver ou doença prescrita em lei, gente, não é doença grave, pelo amor de Deus, é doença prescrita em lei, acidente de trabalho ou moléstia profissional, a renda aposentadoria tem isenção. Total. Mas Total. não Mas se ele não oferir outras obrigatoriedade. formas de renda, ele vai ser tributado. Porque a isenção é sobre a rubrica aposentadoria. Entendi. E sobre as outras rendas de aluguel, por exemplo, outra renda que ele incide imposto. E também tem muito caso dos idosos confundirem, Walter. Eles confundem assim, eu sou isento de imposto de renda. Isento de imposto de renda é uma coisa. A obrigatoriedade de entregar o imposto de renda é outra. Justamente. Eu tive no início do ano, por exemplo, um senhor com Alzheimer, né, que me procurou que o CPF dele foi cancelado, suspenso. E ele parou de receber o rendimento dele de aposentadoria. Ele foi lá doidinho. Fui lá ver, ele estava sem fazer declaração de imposto de renda. E prova de vida ele tinha feito? Tinha feito prova de vida, tinha feito tudo, mas ele achou que ele não era obrigado mais. Tem muita gente que acha que depois de 70 envelheci, anos não tem que declarar. não preciso mais fazer imposto de renda, porque agora está tudo como isento, porque tem doenças pré-resistentes, doenças, como é que você colocou? Porque eu chamo de doenças graves. Doenças prescritas em lei. Prescritas em leis. Obrigada, doutora Thaís, que eu sempre falo doenças graves. Então, doenças prescritas em leis, então ele achava que ele não precisava mais. Eu mesmo tinha feito o processo para ele de isenção desse imposto, né? Entrei, ele é até um funcionário da Nova Cap e tal, entrei com o processo todinho para ele recebeu, ele achou que não tinha que fazer mais. E aí ele teve o CPF suspenso. Então, fica em dúvida os idosos. O que tem ganhando mais de 200 é uma mil, então, tabelinha, né? exatamente. Tá declarando. Ele tem uma tabelinha lá de um salário mínimo que é isento acima de 65 anos de idade. O resto da renda dele toda é tributável. Tá. Ou declarada, né? Porque a gente tem que pensar sempre na origem, né? Então, assim, tudo que determina no imposto de renda é a origem. Você pode ter, de fato, o seu salário isento por alguma situação, qualquer que seja a situação, mas você tem que fazer a declaração. Agora, isso não significa que por uma outra origem, de uma outra renda que você tenha, você também está isento. Então, você pode estar isento especificamente do seu salário, mas você pode não estar isento, por exemplo, de um ganho de capital, porque está recebendo mais de 200 mil, por exemplo, daquele ganho de capital. Ou então você fez um investimento, que aquele investimento especificamente, ele tem que ser declarado. Pode ser, inclusive, que você não pague o imposto, mas você tem que fazer a declaração de imposto de renda. Porque fazer a declaração de imposto de renda não é sinônimo do pagamento do imposto de renda.
Doutor Paulo, é bom a gente deixar muito claro, o Receita, nós estamos aqui esclarecendo Receita. É meramente né? hipotético. Cheios de advogados. Walter, nós dois estamos cheios de advogados. Pois aqui é, para nos defender. Tício, Elvio. Elvio. Agora, doutor Paulo, o senhor falou na questão do planejamento tributário. Fiquei aqui pensando, quer dizer, é do brasileiro realmente ser organizado, não deixar para a última hora, ter os documentos todos ali preparados, dentro de um planejamento tributário. Quer dizer, é da nossa índole realmente ter essa organização? Eu tenho até que tomar um pouco de cuidado com essa resposta, né? Porque, assim, o brasileiro, Walter, eu tenho muito para mim que o brasileiro ele é muito miscigenado, né? Então, nós temos várias culturas, vários países em um, né? Várias tradições, vários costumes. O que nós vemos, em geral, é que a grande massa dos brasileiros, pela falta de informação, acaba não tendo o cuidado, né? A cautela de se organizar e de levar a sério a declaração de imposto de renda. E nós estamos, né, passando aí por um período que eu vejo que é um período positivo nessa conscientização. A nossa profissão, né, a advocacia, de certa forma, ela foi muito transformada pela internet. Né? Já pela internet antes da pandemia, né, do Covid, e depois disso eu percebi uma transformação ainda maior. Né? Muitos profissionais foram até as redes sociais, inclusive foram muito criticados por isso, né, dentro da própria profissão, mas eu vejo que há um lado positivo nessa exposição dos profissionais à internet e às redes sociais. Aqueles bons profissionais que foram até as redes sociais, eu vejo como um trabalho muito parecido com o que vocês jornalistas fazem aqui, né, na Rádio Justiça, em outras rádios que a gente participa, televisão, levar a informação de forma acessível, às vezes com ilustrações lúdicas, com memes, né, como a gente vê bastante. Essa forma de passar a informação, eu tenho uma particular opinião de que isso é saudável, porque leva conhecimento, sim, para a população, e acaba que muita gente nos procura hoje em dia falando, nossa, eu vi na internet. Eu vi na internet uma pessoa falando sobre testamento. Nossa, doutor Paulo, eu vi que por eu ser empresário eu tenho que ter uma holding. Aí a gente vai conversando com essa pessoa. Olha, vamos analisar realmente se é o caso de você fazer uma holding ou não. Que bom que você viu, né? Porque isso desperta o quê? O lado da curiosidade, a pessoa vem até um especialista e procura saber mais. Então a gente analisa, né, e explica e esclarece. Né, aquele conteúdo muitas vezes é um conteúdo curto, né, que a gente vê na internet, um vídeo rápido, às vezes de poucos segundos, mas aquilo traz uma conscientização sobre a existência de um direito ou sobre a necessidade de procurar um advogado. Agora eu deixo aqui uma pergunta. Graças a Deus nós estamos no Brasil e aqui ninguém deixa para a última hora, né? Doutora Thaís, doutor Rejai, doutora Alessandra. Quer dizer, tudo é muito rápido. Na sexta-feira, se for liberado o encaminhamento das declarações, eu tenho certeza que em 10 dias todo mundo já entregou, né? Oh, Jesus, se fosse. Quando o senhor começou a nossa apresentação aqui, falou isso, né? Tá todo mundo apreensivo pela declaração. Mas é outra realidade. A gente fica vendo assim, as pessoas ficam realmente sofrendo que tem que entregar aquilo. Mas não separa as notas. Não tem atitude, né? Gente, eu tenho um drive. Eu recebi uma nota fiscal, eu subo ela lá no drive. Mas eu passo o ano inteiro assim. A pessoa não guarda as notas, né? Depois vai ver que pagou e não pediu nota. Não confere informe de rendimentos. Sofre com a entrega da declaração e deixa para o último dia. É aquela velha história? Para nossa sorte, né, doutora Alessandra? É aquela velha história, doutor Rejai, não, quem não se organiza paga 2 vezes? Paga 2 vezes, Até né? mais, né? Na verdade, hoje, né, tanto pela não declaração do imposto de renda, se tem ali uma multa que pode ser reobitada entre 165% até 20% do valor que você deveria pagar do imposto. Então, de fato, se você
pegar a alíquota de 20%, é um valor bem acentuado. Mas a gente também tem que entender o seguinte, que sempre existe um caminho para a gente poder modificar. Se a população brasileira ainda não tinha esse costume e se deixava para a última hora, ela tem que passar a ter esse costume. A gente tem que da mesma forma como a internet está aqui para nos auxiliar, os meios eletrônicos estão aqui para nos auxiliar, o povo brasileiro também precisa se organizar e começar a ter essa cultura, porque só vai ser modificada essa cultura se a gente começar de alguma maneira, né? Então, hoje a gente tem um prazo bem prolongado, né? A gente tem até o dia 31 de maio para poder fazer, mas o que a gente indica, a doutora Alessandra e a doutora Thaís melhor podem falar, é que se faça o quanto antes. Fazer o quanto antes, porque isso significa também que os lotes da restituição, eles também vão acontecer antes. Porque todo mundo que faz a declaração antes, ela também vai ter ali a sua restituição também antecipada. Se não cair na malha, né? Sim, exatamente. Se não cair na malha. Mas hoje em dia a gente faz, 3 dias depois você já consegue ver se a pessoa caiu na malha. Sim. Sério? Sério, é bem rápido. A gente consegue acompanhar muito rápido, na maioria das vezes, porque é um erro, já avisa ali o erro, o problema que foi e você já corrige. Alguns casos você já corrige ali, outros você tem que esperar terminar o exercício para corrigir. E o contribuinte fica sofrendo com a término desse prazo. Aí ele fica louco, aí ele fica, Alessandra, eu falo, olha, eu posso antecipar a sua malha, mas eu só consigo antecipar o ano que vem. Porque antigamente a gente conseguia antecipar até para idoso, tal, algum problema que cai lá, problema de informe, tem muito erro, por exemplo, ele já está por doenças prescritas em lei, doenças previstas em lei, e ele já está ali, e às vezes o órgão que declara o informe dele, declara ainda no tributável. Aí ele cai em malha, ele é um idoso de 70, 80 anos, fica agoniado, nervoso. Eu não consigo antecipar, mas eu já consigo ver ali. Eu fiz a declaração dele, eu já consigo saber se ele está em malha. Vamos fazer o seguinte, doutora. É que estamos já vencendo a primeira hora. Olha como o tempo voou, né? Quando o assunto é bom, voa, né? Vamos fazer o seguinte, nós vamos sair para o intervalo, eu peço licença. E daqui a pouquinho a gente volta e vamos ter mais uma hora pela frente para a gente entrar nesse assunto, tá bem? 15h59, intervalo, voltamos em instantes. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. Bem, são 16 horas mais 5 minutos agora no horário de Brasília. O bom aqui é que a gente faz o intervalo, mas a discussão continua. E agora eu vou fazer o seguinte, nós não vamos ter mais intervalo para a gente poder continuar, porque realmente são vários os assuntos que são abordados. E hoje nós estamos falando sobre imposto de renda com as nossas convidadas e convidados, a doutora Alessandra Neiva Amorim, que é contadora, a doutora Thaís Pereira Maldonado, que é advogada tributarista, doutor Paulo Veil, que é advogado e professor de Direito, como também o professor doutor Rejai dos Santos Pires, que é advogado, especialista também no direito tributário. Pois bem, vamos então avançar nessa questão, que é inesgotável, nessa questão, portanto, aí do imposto de renda. Eu quero saber das senhoras, como também dos senhores, quem de alguma forma está no exterior, morando no exterior, recebendo o seu dinheirinho no exterior e mandando aqui para o Brasil, alguma coisa assim nesse sentido. Quer dizer, no exterior, uma pergunta bem assim, objetiva, essa pessoa estaria isenta de declarar imposto de renda aqui no Brasil? Quem aqui? A doutora Alessandra, doutor Rejai, doutora... Fique à vontade. Essa pessoa doutora não Thaís. fez a declaração de saída definitiva do país. Se ela fez, não é obrigada. Se ela fez a declaração definitiva no país, ela não é obrigada a declarar. Se ela não fez, ela tem que declarar. Sim, não fez, mas está mandando dinheiro para cá. Quer dizer... ela já paga imposto lá. Ah, já paga lá. É porque ela ofere renda no lá. exterior. Supondo Mas e que se ela não estiver... é adido, né? Não, Supondo... Walter, você pegou num tema assim delicioso, mas complexo. Então vamos Supondo lá. que ele não é adido, que ele não está a serviço do país, né? O imposto de renda, você vai ver onde é que você ofere renda. Se ela tem a declaração de saída definitiva do país e ofere renda no exterior, é uma coisa. Né? Se ela ofere renda
a serviço do país é outra coisa. Aí ela declara aqui. Sim, mas tem outro lado. Aquele que está no exterior, entrou de Tá forma lá ganhando dinheiro. assim, E a gente morrendo de ilegal, inveja dele. e está por lá de forma ilegal. E aí? Fica no limbo, nem lá e Não, nem cá? Aí ele não fez a saída definitiva, né? Sim. E aí, no limbo, nessa situação, se ele não declarou que saiu do Estado, né, ele deveria pagar. Mas o Estado tem como saber se ele está recebendo renda lá no exterior? Teria. Não, se a conta dele está lá, né? Porque Quem é a que gente vai tem que informar? pensar tudo, desculpa, doutora Thaís, mas só Doutora Regina. complementando que a gente tem que pensar sempre na origem. A palavra de ordem é origem. Então, quando ele é um brasileiro, enfim, ele está fora do país, ele não está a serviço do país, e você não tem como garantir que, de fato, ele está oferindo renda lá no outro país, aí a gente tem uma situação desse limbo onde a gente não tem como, a Receita não consegue alcançar o seu braço nessa pessoa. Agora, se ele está de maneira legalizada, então ele tem que ter feito essa declaração de saída, né? Então ele tem que ter feito essa declaração de saída, e ao fazer essa declaração de saída, ele vai estar oferindo renda no outro país. Ao oferir renda no outro país, ele vai pagar o imposto lá Mas do se ele outro está país. ilegal lá nesse país, se ele Aí, conversar com a Receita, eles mandam ele de volta. E aí? no caso dos que vão irregularmente, provavelmente esse não faz declaração de imposto de renda também. Porque aí, nesse caso, o Estado ele teria que demonstrar que, de fato, ele teve um ganho patrimonial. De fato, ele teve renda durante o período em que ele estava de maneira irregular naquele país. Para início de conversa, ele vai ter que ter uma conta corrente bancária. Uma pessoa ilegal geralmente não tem, né? O Estado vai ter que saber onde que ele está. Provavelmente o Estado não sabe onde ele está, né? É uma pessoa que, por conceito, ela é clandestina, certo? Sim. Então, fica difícil alcançar essa pessoa. Doutor, veio, e de repente essa pessoa está mandando dinheiro e compra aí uma mansão. Quer dizer, e quem comprou aqui, tipo, o preposto dessa pessoa, coloca o imóvel no nome dessa pessoa que está, vamos colocar assim, ilegal naquele outro país. E aí, como é que fica? É possível, através da nossa legislação, né? Da fiscalização, de alguma forma, alcançar esse verdadeiro proprietário? Sem dúvida. Principalmente nessa situação de imóvel, o que acontece? Os direitos reais, eles partem do pressuposto da registrabilidade. Então, quando a gente fala de direitos reais, principalmente na propriedade do imóvel, você só garante a propriedade para alguém depois que você registrar esse imóvel vinculado a essa pessoa. E aí existe, né, um controle dos cartórios de registro de imóveis sobre essas propriedades. Aí quando a gente está falando de imóvel, pode ser dessa forma, com propriedades. Existe também outras formas, por exemplo, né, a famosa cessão de direitos, né, imobiliários, que a pessoa compra ou adquire os direitos sobre o imóvel. Aí realmente esse ponto não fica registrado no cartório, mas se a pessoa, partindo desse ponto de vista, ela manda dinheiro aqui para o Brasil e é um preposto, né, uma pessoa que tem poderes por essa pessoa, registra em nome dela, existe um grande risco aí, porque como essa pessoa está dentro dessa situação, se ela estiver clandestina, a gente tem que ver realmente, né, da onde que está vindo esse dinheiro, porque de alguma forma vai acender aquele alerta. Bom, houve um acréscimo patrimonial. E esse acréscimo patrimonial, de onde veio? Né, foi uma doação vindo de algum lugar? Foi, de fato, vindo da Mega Sena? Da Mega Sena, né? Ou dos rendimentos dela? Porque, em tese, nós estamos falando que a Receita não está enxergando quais são os rendimentos dessa pessoa. E essa pessoa está transferindo, injetando dinheiro aqui no Brasil. E a partir do momento que ele comprou um imóvel, ele já está obrigado a declarar, né, doutora Exatamente. Que se for acima aqui, que o ano passado era 300 mil, ele já estava obrigado a declarar. E aí ele tem que ter... Você fez uma pergunta muito difícil, viu? Vamos precisar desses advogados todos para defender esse cidadão aí. Mais um criminalista. E um criminalista também. Porque é o seguinte, nós temos aqui vários problemas para esse contribuinte, nesse caso, né? Ele está mandando dinheiro para cá, o banco aqui vai estar recebendo, esse banco provavelmente vai querer saber a origem desse dinheiro, porque tem cruzamento de financeiro, que o COAF também, ele vai ter problema com o COAF. É tanto que hoje você faz qualquer movimentação alta no banco, o gerente do banco te liga. Para justificar, que é que entrou na sua conta? Eu vendi uma kit, tá? Ele quer saber para ele informar para o COAF
que houve uma transação financeira. E às vezes até tem pessoas que são expulsas do banco. Não quero a sua conta, porque eu não sei de onde esse dinheiro está vindo. Então, essa pessoa é uma pessoa bem complicada, ela precisa de vários advogados bons ao lado dela para fazer um processo muito bom, e ele está um pouquinho de risco. Nesse caso, na obrigatoriedade, se eu estou adquirindo bens aqui dentro, estou trazendo dinheiro e vou declarar, eu vou ter que fazer declaração aqui e vou ter que fazer declaração lá. Posso fazer só um adendo? Aproveitando essa situação, porque o advogado, ele atua, muitas vezes o pessoal procura o advogado quando dá problema, né? Não antes, né? Mas existe também uma forma do advogado atuar que é de forma preventiva. Então, se vocês estão, então, se vocês estão em dúvida, né? Por exemplo, numa situação como essa, esse é um brasileiro que sabe que ele está tendo uma movimentação patrimonial, financeira. Vale muito a pena uma pessoa como essa, nessa situação, Walter, procurar a ajuda de um advogado de forma consultiva para ser orientado e prevenir qualquer risco. Inclusive, eu vou fazer um bate-bola aqui com os nossos tributaristas da mesa, perguntando para eles, porque existe um procedimento muito interessante. O pouco que eu adentrei na minha carreira na área tributária, eu pesquisei e adorei conhecer um pouco mais sobre esse instituto, que é o procedimento administrativo da dúvida, né, em que você pode eventualmente suscitar uma dúvida para a Receita, buscando esclarecer, não é isso, doutora? Você pode fazer uma consulta. Mas qual o problema da consulta à Receita Federal? Ela vincula. A você. Isso, tem o efeito vinculativo. Exatamente. Exatamente. Então, você faz essa pergunta à Receita, a depender da resposta, você está vinculado à resposta que a Receita te dá. Sim, mas isso quer dizer, qual é a consequência? Quer dizer que se você não cumprir aquilo, você já está errando. A gente tem um caso, até na Receita de São Paulo, não vou falar qual o caso em si, porque não é de imposto de renda, né? Mas que eu acho ICMS e substituição tributária sobre software e hardware, né? Que eu entendo que é contrário ao entendimento da STF. E a consulta está lá vinculante, né? Eu acho até que é Caixa de Dados de Segurança. Então, alguém foi lá, fez a consulta para a Secretaria da Fazenda daquele estado e ele deu aquela resposta, que é uma resposta que eu entendo que vai de encontro ao judiciário. Esse é o problema das áreas administrativas, né? Às vezes o administrativo não conversa com o judiciário ou finge que não leu o que está escrito. Mas você sabe o que eu acho interessante, doutora? Porque ainda que haja o efeito vinculativo, às vezes é mais importante você ter a certeza do quanto ou se vai ou não incidir algum determinado imposto, do que eventualmente você acreditar que o fisco respeitaria, talvez, quem sabe, você não sabe, que o fisco teria, né, um respeito a uma decisão do STF, que eu também concordo. Muitas vezes tem essa queda de braço, né? Existe, mas essa consulta traz essa... que a gente pensa, né? Mas a consulta ela é válida, sim, né? Às vezes, é claro que eu estou trazendo um desabafo aqui de um pior cenário, né? Defeito. Eu acho que o advogado foi treinado para ver os problemas. Mas, às vezes, uma consulta resolve de uma forma, assim, mais simples, realmente. A gente tem outras coisas, da denúncia espontânea também. Deixa eu entrar também numa questão. A gente fala muito na área urbana, falamos muito também na parte internacional, mas aqui dentro do Brasil, a área rural. Quer dizer, quem de alguma forma trabalha na terra, produz, está nesse mesmo barco que hoje os contribuintes que são funcionários estão aí, de certa forma, sendo chamados de forma obrigatória a prestarem conta, portanto, ao Leão. E quem está realmente aí na área rural, produzindo soja, o agronegócio, como também aquele que ainda tem a sua enxadinha ali, de vez em quando vende alguma coisa, a sua produção, ofere algum tipo de lucro. O que a Receita tem para essa parte do nosso Brasil? Começa com o senhor, doutor Rejay. Na verdade, enquanto aqui num ambiente quase que urbano, a gente tem o trabalhador ali com a não obrigatoriedade da declaração
com 30 mil, quando a gente fala no aspecto rural, o que anteriormente era em 142 mil, hoje a gente tem essa mudança de que passou a ser 153 mil. Então, aquele que tem em meio rural, aquela modificação para até 153 mil reais de movimentação durante o ano, ele tem a obrigatoriedade de fazer essa declaração do imposto de renda, né? Porque se entende, né, principalmente que o meio rural ele detém um capital um pouco mais elevado do que o meio urbano. Depende, né, doutor? Depende. Mas é uma presunção. Não Sim. quer dizer que seja uma verdade, mas é uma presunção do fisco. Então o fisco ele colocou esse limite, né, de 153 mil reais. O que é justo, não é? O que é justo. O que é justo. De isento. Aí, acima disso, você tem que declarar. É. Até 153 mil reais no ano, você está isento. Né? Isso a gente considerando que é aquele meio Produtorzinho mesmo, né? rural que não tem esteja, enxada, né? mas que ele não esteja ali, no caso, atinente àquelas outras situações. Então, ele está nessa situação, mas ele não vendeu um terreno, imóvel, não ele vendeu não tem um nada. bem acima de 800 mil. Isso. Desde que ele seja isento, né? Ou então ele tem que fazer 2 declarações dentro de uma. Eu costumo falar para o produtor rural, eu tenho muito produtor rural também, que ele tem que fazer a declaração do produtor rural, ela multiplica a declaração da pessoa física. Então, assim, eu tenho que colocar os bens do produtor rural, eu tenho que colocar as dívidas do produtor rural, então eu tenho que colocar toda a terra, o tamanho da terra, os animais que eu tenho, quantos nasceram, quantos morreram. Então, assim, a declaração de produtor rural também não é simples, muito pelo E contrário. está dentro desse mesmo prazo? Dentro desse mesmo prazo e dentro dessa mesma declaração. Existe uma aba lá dentro que eu abro e vem atividade produtor rural e vem todas as coisas, bens, dívidas, receita, despesa, quanto que eu faturei, quanto que eu gastei. E dependendo do valor, do volume, ela tem que ser feita ainda uma declaração à parte, que é o livro caixa, direcionando ainda a conta corrente de movimentação bancária, porque antigamente era só livro caixa. Eu só dizia, entrou e saiu. Como a Receita está muito mais organizada cada vez mais, ela agora quer a origem do banco. Ela quer que eu vincule ao banco, por exemplo, de onde que eu recebi, de qual banco que veio aquela fonte, para onde eu paguei, por qual banco eu paguei. Então, assim, é uma contabilidade bem mais avançada. E, às vezes, o produtor rural nem tem conhecimento dessa declaração aí também. Porque a gente tem que entender, justamente como o doutor Paulo falava, sobre a organização. O produtor rural, assim como contribuinte urbano, ele tem que estar, ou pelo menos buscar estar mais organizado. O nem organizado, talvez conhecimento. Isso que você faz aqui, Walter, parabéns, porque assim, você está levando conhecimento para várias pessoas que não têm, às vezes, nem noção da importância e da necessidade. A gente pega, por exemplo, eu peguei um produtor rural esse mês, ele vendeu 5 milhões no ano, eu achei muito. E ele não tinha o livro caixa, e os bens dele não estavam. Eu fui falar, falei, olha, mas aqui, você não tem os bens, você tem um trator, você tem isso na fazenda, você tem... Isso tudo é valor, a gente tem que incluir. Então, às vezes, a falta de orientação, gente, é muito grande do contribuinte também, né? Às vezes, lá o cara tá lá, um produtor de maracujá, produtor de alface, vende ali na feirinha, e às vezes ele não tem esse conhecimento. E tá vendendo, passando Pix. Mas ele só vai declarar se ele alcançar acima da margem aqui colocada, não é, doutor Rejai? 153? 153. Alguns centavos. E alguns centavos, Eu acho que essa não é a realidade da maioria. Quem não está no agronegócio, milhões, né, 12 doutora mil. Thaís? Eu acho que essa não é, portanto, aí. Não sei, né? Ou Dizem não, que quando o a gente- leite sempre dá prejuízo. Não, e outra coisa, quando a gente vai comprar, a gente nunca deixa no O capim verdurão. está sempre seco. Walter, a gente nunca deixa no verdurão pouca coisa, né? Exatamente. Hoje em dia tá tudo... Mas é aquela história diz que quem ganha bastante é o atravessador, né, doutora? não sei não. É o que dizem. É o que dizem. Deixa eu entrar no outro assunto aqui que é pertinente. Chegou a ser abordado aqui, acho que pela doutora Thaís ou por todos, a questão justamente das moléstias, que fazem parte, portanto, Isso. de um rol onde ali tem, portanto, a isenção. Quer dizer, que doenças são essas? E, evidentemente, não basta um receituário médico para colar na declaração de rendimentos, que vai, portanto, estar isento da declaração de rendimentos. Quer dizer, tem todo um arcabouço legal por trás até chegar a esse ponto. Eu deixo essa colocação com
as senhoras, como também com os senhores. Começa com a senhora, doutora Thaís. Esse rol, ele é taxativo. O que isso quer dizer? Só aquelas doenças que são listadas naquela lei têm o direito. O câncer, por exemplo, é uma dessas doenças? É uma dessas. A neoplasia maligna, né? Eu não vou conseguir ler todas, Claro, né? claro. Mas a gente tem hepatopatia grave, né? Neoplasia maligna, Esclerose múltipla. Alzheimer, alienação mental. E alienação mental, gente, é conceito, não é um CID em si. Então, O que é isso? são algumas doenças, né, ou psiquiátricas ou psicológicas que durante um período te deixa fora de si. Aí você vai precisar de um laudo médico. Não existe mais essa história de laudo médico oficial. É um laudo conclusivo em medicina especializada que ateste que você tem aquela doença e desde quando você tem, né? E a isenção dessa rubrica, aposentadoria, pensão ou reforma, é a partir de quando você adquiriu os 2 requisitos. Então, se você já tinha a doença e se aposentou, é a partir da aposentadoria, né? Se você aposentou e adquiriu a doença posteriormente, então é da data da aquisição da doença, né? É quando juntar os 2 requisitos. Então, você tem que ter a doença prescrita em lei, ou moléstia profissional, ou acidente de serviço. São essas 3 hipóteses, não é só a doença prescrita em lei. Doutor Rejai. A gente tem esse rol dessas moléstias, né? E a gente tem que analisar justamente isso que a doutora Thaís estava falando. O interessante aqui, que a gente tem que observar, é que esse relatório médico, ele tem uma série de requisitos, e esses requisitos, eles são importantíssimos, porque quando você faz essa isenção, essa inserção, mesmo que seja de maneira administrativa na Receita, a gente tem ali, no caso, a possibilidade justamente disso, de buscar a restituição daqueles valores pagos da data em que você teve, de fato, ou que você contraiu, ou que você passou a ter aquela moléstia, né? Retroagem, 5 anos. Né? Porque depois disso está prescrito. E não é necessário ter a contemporaneidade dos sintomas. Então, se você tem um câncer de pele, retirou, curou. Não, a lei não fala isso. Se eu não me engano, é até a súmula 627 do STJ. Adquiriu, né? Entrou, foi permitido, Aí vai ser para sempre? É para sempre, o resto Não da tem vida. aquela de que eu tenho que voltar Rever ao daqui a médico e 5 rever anos. Não o existe laudo daqui isso. 5 anos, Mas não? aí a pessoa, Não. ela é aposentada, se esse é o termo correto, por incapacidade? Não, isso é para contribuição social previdenciária. Para isenção de imposto de renda, são 3 rubricas. Ou aposentadoria, ou reforma, que é o caso de militar, ou pensão. Pensão alimentícia, Salário, pensão não. pós-morte. Certo. Tá? Se eu tiver na ativa, como dizem, ele Isso. não entra na isenção. Porque não é Então, a por exemplo, se eu rubrica. estiver ativo, trabalhando, e adquire um câncer e volta a trabalhar, e você não pode pegar a isenção do imposto de renda. Exatamente, porque a isenção não é da pessoa, é da rubrica, É que é da o mesmo rubrica. caso do aluguel, Isso. né? Salário não é aposentadoria, nem pensão, nem reforma, então não tem direito. Agora, se eu tenho 2 salários, por exemplo, eu tenho um caso, eu sou jornalista, e aí ainda continuo como funcionário público e sou também autônomo. E sou aposentado, né? Pelo salário da aposentadoria, você consegue a isenção, e do outro que você continua na ativa, você continua pagando imposto de renda, mas diminui Exatamente, muito seu porque a imposto. isenção é da ajuda muito. rubrica, não é da pessoa. Então, são essas 3 rubricas e 3 hipóteses. Doença prescrita em lei, não cabe analogia. Gente, se alguém do tributário falar que é por analogia, essa pessoa não é do tributário. Doença prescrita em lei, que é esse rol taxativo, moléstia profissional ou aposentadoria por acidente de trabalho. Entendeu? Entendi. No caso da contribuição social previdenciária, é que o único requisito é doença incapacitante. Uma pessoa que está nessa condição, então, né, de isenta, ela, de alguma forma, ela pode voltar ao mercado de trabalho, ela recebe um benefício por conta também, vamos supor, adoeceu, aposentou, pegou um benefício da Previdência, está isenta do imposto de renda, mas, de repente, ela cura, portanto, do câncer, permanece, portanto, recebendo o benefício e acho que é muito pouco, quer ingressar no mercado de trabalho. Pode. Então, aí a gente tem 2 tributos. Nesse caso que o senhor deu de exemplo, a gente tem isenção do imposto de renda. Enquanto ela receber aposentadoria,
ela vai ter direito, sim, à isenção para o resto da vida, porque a lei não exige a contemporaneidade dos sintomas. Não interessa para a lei se a doença foi curada ou amenizada. Mas ela pode voltar a trabalhar? Ela pode voltar a trabalhar. E vai tributar. Mas nesse... Isso. Sim. Aí ela vai ter a tributação do salário. Esse outro caso é da contribuição social previdenciária. Sim. Porque o requisito para ter isenção da contribuição social previdenciária, que é aquilo que você contribui com o INSS ou com o IPREV, é que a doença seja incapacitante. É o único requisito que a lei traz. Então, se a doença não é mais incapacitante, aí você não tem mais direito à isenção da contribuição social previdenciária. Entendi. Doutor Paulo, quem de alguma forma, enfim, não declara o imposto de renda, ou quando declara, enfim, é mínimo, mas que todo ano troca de carro, quer dizer, tem que realmente declarar imposto de renda? Não tem? Ou seja, eu tinha um carro 2010 e comprei um 2000, portanto, e 24, né? E claro, foi do ano passado. Este ano eu vou ter que declarar, portanto, este carro, porque eu nunca declarei imposto de renda, eu sou pobre, né? Trabalho aqui e acolá, fui juntando meu dinheirinho, comprei, portanto, esse carro, todo ano eu troco de carro. Quer dizer, a Receita, de alguma forma, ela está de olho ali naquela transação, se não pagar, vai pagar, como é que é isso? O imposto de renda, Walter, claro que os colegas que podem me complementar aqui, mas o imposto de renda, ele trabalha justamente, né? Esse panorama da renda e do patrimônio. Então, quando a gente fala do patrimônio, em relação a esse acréscimo, né, patrimonial ou essas transações, você está declarando e dando aquela transparência na declaração sobre as movimentações que você tem patrimonial. Então, eventualmente, se você tem ali uma venda, uma compra e venda entre particulares, imagina só, o João fez uma venda de um automóvel para Maria, e João declara que o automóvel dele foi vendido, foi alienado, saiu da esfera patrimonial dele. Então, de certa forma, o cruzamento dos dados, que a gente falava mais cedo, os colegas aqui falavam muito bem, o cruzamento de dados ele vai pegar a movimentação financeira, patrimonial, e, portanto, Maria, que comprou esse automóvel, precisa sim declarar, né? Então, é um dado importantíssimo para a Receita, porque a partir daí ela vai tirar todas as consequências legais do direito tributário. Porque nesse caso, apesar de eventualmente ele não ter a obrigatoriedade da declaração por conta do seu salário, mas ele teve um acréscimo patrimonial. Então, toda vez que a gente tem esse acréscimo patrimonial, surge aí, nesse caso, a obrigatoriedade da declaração. Porque mesmo que não seja por conta do salário em si, mesmo que seja a situação que ali trabalhando e tudo mais, ele está abaixo dos 30 mil, que são ali tributáveis, ele teve esse acréscimo patrimonial. Então, no momento que ele teve esse acréscimo patrimonial, ele tem que fazer essa declaração. Isso é legal para a origem, tanto para a origem do patrimônio, né, para ele dar origem no que ele adquiriu de bem, e também para a origem de banco, para crédito bancário, porque muitas vezes é difícil para a pessoa, por exemplo, essa pessoa que você falou, que ele fez várias vendinhas, né, tipo MEI, fez várias vendinhas, vários negocinhos ali, e é uma oportunidade que ele está tendo ali. Poxa, agora eu consegui um carro, né, de 30 mil, minha oportunidade. E depois ele vai vender esse carro, 30, adquirir mais um de 50. Então, quando eu faço essa declaração, eu vou dando origem à evolução que a gente falou mais cedo ali do patrimônio. Caso contrário, de repente eu acordo e durmo e amanheço no imposto de renda com 50. De onde que eu arrumei isso? Doutora Alessandra, isso é o que eu falo para os meus clientes. Às vezes, não é porque você não é obrigada a declarar que não vale a pena declarar. Isso. Se a pessoa está numa fase de vida que ela quer adquirir um imóvel, né? Eles vão pedir o imposto de renda. É o único documento legal. E agora os valores estão ficando cada vez mais altos. Então, você, no terceiro ano, você ficou 3 anos sem declarar. No quarto, você declarou, não é só malha fina, não. É malha fina, termos de estimação fiscal, notificação de lançamento, recurso voluntário. Porque você... O que está acontecendo? E assim, também dizer o que eu faço, né? Quando você faz a declaração, mesmo sem estar
nos requisitos obrigatórios, você vai dando origem às coisas que você tem. Por exemplo, os meus filhos, né? Desde pequeno lá a gente gosta, igual seu pai fez com você, né, Paulo? Que parabéns para ele, viu? Eu também fiz com meus filhos. Então, assim, esse negócio que você quer orientar ele, ó, filho, faz assim certinho, porque isso aqui já vai dar origem de onde que se arrumou isso, onde se arrumou esse carro. A gente dá o carro para os nossos filhos, né? A maioria dos filhos, o primeiro carro, o pai dá, né? Com 18 anos e tal. Aí, de repente, daqui 3, 4 anos, quando ele for fazer imposto de renda, que ele for começar a trabalhar, ele já começa chegando com carro. Já vai saber. Aí eu paguei o ITCD lá de de doação, né? Desse veículo. Então, assim, a gente precisa começar, porque de repente eu apareço com algum dinheiro e não tenho origem. Então, eu gosto da declaração desse detalhe, porque eu vou dando origem à minha vida, minha vida financeira, né? Eu vou virando gente perante a Receita Federal. Eu costumo falar assim para os meus clientes. E linkando com a informação que o Dr. Paulo estava falando mais cedo também, a gente tem essa situação do seguinte. É interessante você procurar o profissional para você ter uma orientação antes. Justamente pensar estrategicamente. Estrategicamente, porque não só no planejamento tributário, mas também no planejamento de vida. Porque hoje a realidade da população brasileira, de modo geral, é justamente uma população que não tem, na maioria das vezes, o valor para você comprar uma casa à vista de uma maneira tão sólida. Então, quando você tem essa origem, quando você vai demonstrando que você está adquirindo patrimônio de maneira exponencial e coerente, aí você tem de fato uma situação onde você vai permitir ter uma linha de crédito facilitada, onde você vai ter uma taxa de financiamento até menor quando você consegue demonstrar sua origem. Então, a declaração de imposto de renda, como a gente bem disse, declarar imposto de renda não significa que você vai pagar o tributo. Você declarar imposto de renda é importante para que você se sinta seguro, para que você possa demonstrar a origem do seu patrimônio futuro. Perfeito. Deixa eu aproveitar, doutora Alessandra. Quer dizer, o profissional em contabilidade, quer dizer, para muita gente, esse profissional só atende empresa. Quer dizer, a pessoa física, ela também, de alguma forma, ela pode estar também obtendo os serviços desse profissional, dessa profissional? Sim, a gente tem muitos clientes que só são clientes de imposto de renda. Só são clientes, pessoa física mesmo. Tanto que eles são autônomos, às vezes dentista ou psicólogo. Às vezes ele não tem uma empresa, ele atende como autônomo ainda, como pessoa física, e ele nos procura só no final do ano. O produtor rural, eu tenho uma produtora rural que vende na feira do Guará frutas e verduras. Todo final de ano ela vai lá para eu fazer o livro caixa dela, o caixinha dela todinho, de o que ela comprou, o que ela vendeu do ano todo. Então, assim, a gente tem essa obrigatória, a gente atende com o maior prazer, né, todos esses clientes, porque essa orientação é fundamental até para a gente projetar o que ela quer para o ano seguinte. Justamente, quais são as... né, doutora Alessandra? Porque o tributário ele é muito interligado. Isso. É uma simbiose entre pessoa física e pessoa jurídica, né? Isso. Às vezes você está arrecadando muito como pessoa física, você tem que ir para a empresa. Isso. Mas você é empresária, você ainda é pessoa física. Você tem o seu patrimônio que está sendo construído. E aí vai indo. Aí você tem que casar as informações. É muito importante, por exemplo, igual ela falou, da declaração do empresário. Às vezes o empresário não tem esse cuidado. Ele ganha um salário mínimo como prolabore e está ganhando e está comprando patrimônio, está fazendo as coisas. Peraí, você precisa ter justificativa através da distribuição de lucro, de isento não tributável, para a gente justificar, então, uma contabilidade bem feita, bem acompanhada, com origem bancária, onde a gente acompanha realmente o seu faturamento, a sua despesa, a sua receita, e o resto é lucro. Né? E aí esse lucro vem para o sócio isento não tributável sem ele pagar nenhum imposto por isso. Mas eu declaro para que eu dê origem àquelas aquisições que ele vem tendo. É uma simbiose realmente, o tributário entre a pessoa física e a pessoa jurídica. A gente tem que estudar os dois casos. Eu costumo brincar, não só em palestras, mas também quando a gente está em sala de aula, que o tributário, apesar de muita gente achar que ser chato ou alguma coisa nesse sentido, na verdade o tributário não é chato. Na verdade, o que é chato é você ter que pagar ou você não estar organizado o suficiente. Justo. Quando você tudo, doutor Região. Quando você não está organizado o suficiente. Então, o tributário ou a contabilidade ou a simbiose dessas duas áreas, elas são, na verdade, para que você possa se organizar, para que você possa organizar a sua vida, tanto financeira quanto patrimonial, quanto pensando também do lado do Dr. Paulo, por exemplo, você organizar
capitalizar a sua empresa fazendo uma holding, ou até mesmo a gente pensar nas nossas crianças, nossos adolescentes, eles estão cada vez mais com informações, vai que eles passam a ser investidores, esse mundo agora da criptomoeda, dos criptoativos. Você falou uma palavra criptomoeda, tem que declarar? Sim. Não, o doutor Rejá é especialista no assunto, vou deixar para ele. Tem que declarar sim, né? O Brasil já está criando a criptomoeda, mas vou fazer as honras para o doutor Rejá que... Vamos lá, doutor Rejá. Tá Como é tentando que a disso. Receita fiscaliza a criptomoeda? Então, a Receita hoje ela fiscaliza de várias formas, né? Mas Então, fiscaliza. Fiscaliza. Os Certo. criptoativos, eles não são... Os criptoativos, as NFTs de modo geral, eles têm essa tributação pela sua origem. Então, a gente vai ver a origem. Então, essas informações, elas estão sediadas pelo Banco Central. Então, da mesma forma como as criptomoedas e os criptoativos NFTs, eles são assegurados e você tem uma rentabilidade, uma segurança sobre aqueles valores, isso também ela serve também para que o cruzamento de dados ele possa acontecer. Então, o cruzamento de dados muitas vezes acontece quando eles são declarados, porque esses ativos eles são considerados ativos patrimoniais. Por serem ativos patrimoniais, então eles são sim tributáveis. E lembrar, né, doutor Veio, que em algumas décadas atrás, década de, acho que 80, começo de 90, o pessoal fazia a declaração do imposto de renda no papel. E eu lembro perfeitamente, setor comercial sul ali, tinha um pessoal que ficava ali, fazia na perna ali, né? Botava na perna. Acabou de lembrar, ele falou que não lembrava no Meu pai me início. contava muito isso. Gostei. Quer dizer, a coisa mudou muito, né, hoje, né, doutor Veio? Muda muito, né? A tecnologia, a natureza dos bens que a gente declara, né? Então essa questão dos NFTs chama muita atenção em vários ramos do direito. O NFT do inglês é o Non-Fungible Tokens, né? Que é os tokens infungíveis. Então, quando a gente fala de NFTs, são, na verdade, praticamente, se a gente fosse traduzir para um popular, obras de arte virtuais, porque tem um valor, correto? Esse valor é subjetivo. Vai ter gente que vai falar que uma NFT, assim como um quadro da Mona Lisa, vale milhões. Justamente essa palavrinha que é o inglês que eu mencionei. São tokens, né, que são objetos virtuais não fungíveis, né? Ou seja, eles não são, eles não têm uma natureza replicável, como o dinheiro é fungível, né? Então, dessa forma, eles são únicos e irreplicáveis. Assim, eu tenho quase que uma obra de arte. Eu posso até fazer uma cópia descarada aí da Mona Lisa, mas eu não vou conseguir vender pelo mesmo preço. E a NFT é praticamente isso, né, doutor? Por favor, doutor. Eu tive um cliente um tempo atrás, inclusive, que na época ele tinha comprado um NFT de um jogador importante, jogador que foi estrela do Vasco da Gama, que foi Roberto Dinamite, e ele tinha assinado ali, ele tinha criado essa obra de arte, ele tinha criado, no caso, no mundo digital, uma assinatura que seria só para aquela pessoa. E esse tinha um valor agregado, né? Na época, se eu não me engano, estava valendo 45 mil. Quando veio do falecimento do Roberto Dinamite, isso passou a 200 mil reais. Então, por quê? Porque não poderia ser mais feita uma nova obra de arte, uma nova assinatura com aquele patrimônio, né, doutor Paulo? Maravilha. E é isso, né? A gente está lidando hoje com novas tecnologias, com novas formas de perceber o patrimônio, de perceber o valor das coisas. E não vejo por que não falar de outros bens digitais, como, por exemplo, né, dados, músicas, arquivos importantes que cada um possa ter dentro do seu próprio computador. Tudo isso tem um valor econômico e, às vezes, sentimental, né? A gente fala muito, por exemplo, dessa questão quando a gente fala de herança digital. Então, da mesma forma que a gente transfere os ativos digitais para os herdeiros, certamente, se eles têm valor econômico, a Receita provavelmente vai, né, o leão vai se interessar para dar uma mordiscada também nos bens digitais. A pessoa com deficiência, de alguma forma, ela tem alguma dedução? A pessoa com deficiência estaria também naquele rol de pessoas enfermas que tem isenção, mas essa pessoa com deficiência trabalha,
ela, de certa forma, pega ônibus, ou então ela tem o seu carro, mas é uma pessoa, portanto, com deficiência. Ela é tratada, de certa forma, com alguma diferença? Diferença que eu digo assim, nessa Algum questão da privilégio, dedução, algum né? privilégio, alguma coisa atenção assim? que ela mereça. Bom, vai depender do nível de deficiência dela, né? Se ela tem alguma doença de paralisia Sim. incapacitante total e irreversível, está no rol da lei de isenção de imposto de renda daquelas 3 rubricas, aposentadoria, pensão ou reforma, né? Se a pessoa tem autismo, aqui em Brasília, ela tem isenção de IPTU. Se ela tem alguma dificuldade de locomoção, aí quando ela for adquirir um imóvel, ela tem isenção de IPI, IPVA e ICMS, né? E dependendo do grau de deficiência dela, ela pode continuar sendo dependente do imposto de renda, mesmo após 24 anos. O único benefício. E é uma outra questão, nessa questão dos 24 anos. Quem, de alguma forma, a gente sabe, né, que até os 24 anos o dependente, de alguma forma, estudando... Isso, desde que estude. Desde que estude, tem, portanto, as deduções. Mas e os profissionais liberais, de alguma forma, buscam aí o doutorado, alguma coisa nesse sentido, e tem que pagar. Não, a bolsa, perdão. Não pode... Eu estou tentando formular aqui uma pergunta, porque eu imagino assim... Um advogado, de repente, ele quer Faz uma doutorar, faz uma pós-graduação. Tem que pagar, deduzir. e não é barato. Aquele valor que ele está pagando, ele pode entendi. deduzir? Não, Quando não sei ele por que. paga, né? Sim. Sim. Eu achei que fosse a bolsa quando Não, a pessoa não, não. recebe. Não, Sim, não, mas Porque só não algumas tem- pessoas recebem a bolsa e aí essa bolsa é isenta não tributável. Pode concluir, doutora Alessandra. Sim, ele tem isenção, mas só naquela faixa lá de R$ 3.500 de instrução. Quando ele recebe, ele tem isenção. Quando ele paga, ele tem dedução. Não, no caso dele, ele quer saber se ele pagou, ele entrou numa pós-graduação, um mestrado, uma coisa assim. É uma instrução, se ele vai ter dedução. Ele vai deduzir do imposto dedução. de renda, mas não o valor total pago. Só até a faixa de R$ 3.500, alguma coisinha lá, né? Tem um valor aí exato? Não, é exatamente, isso, poxa? dedução. Se ele paga, é despesa escolar, né? Com instrução. Essa instrução. Aí vai entrar na regra geral. Isso. Mas se ele recebe bolsa, porque tem gente que recebe bolsa de mestrado. Bolsa CAPES. Sim, mas ele tem mais de Ah, 24 tá, anos. 3.560. Não tem problema? Se ele o quê? Tem mais de 24? Exato. Não tem problema, Não porque tem é instrução própria. Uhum. A instrução própria não tem limite. Não tem Entendi. limite de De idade. utilidade. Eu posso usar em qualquer idade. Eu acho que a gente está tendo uma briga de confusão da conceitos. informação. Eu não me formulei direito aqui a questão. Se a pessoa tem 24 anos e estuda, ela é dependente e vai ter Dos dedução, pais. que a doutora Isso. Alessandra Certo. explicou. Certo. Se ela não é dependente, é ela mesma a contribuinte, Tem mais de 24 anos. tem mais de Ele 24 vai fazer anos. uma pós. Aí também, na mesma regra que a doutora Alessandra explicou. Se ela é a contribuinte e ela vai receber a bolsa CAPES, aí essa bolsa CAPES é isenta e não tributável. Perfeito. Se Bom, for bolsa. com toda certeza, nós falamos bastante, com muita propriedade, tiramos muitas dúvidas de muita gente, mas acho que nós não atingimos nem 1%, né, das dúvidas, né, por mais que se fale, por mais que... mas é bom, né, que seja 0,5% alcançando, portanto, aí os objetivos, o pessoal compreendendo, já estamos, portanto, satisfeitos. Como nós caminhamos, portanto, aqui para o fechamento, vamos lá com 3 minutos para as considerações finais. Vamos. Deixa eu começar com o senhor, doutor Rejai. Bem, a minha consideração final vai no sentido de que a gente possa, de fato, estar ciente de que a declaração do imposto de renda não significa necessariamente o pagamento do tributo. Então a gente tem que pensar de maneira estratégica, de maneira pontual, qual que é o objetivo que você vai ter ao você fazer a declaração do imposto de renda. E pensando sempre também na origem e na organização. Então a gente tem que pensar na origem daquela verba ou daquela renda e também pensar na organização para que a gente não seja pego ali desprevenido quase que ali no último dia de prazo, né? Porque como foi bem dito aqui, caso a gente tenha ali alguma situação ali passível de ser ajustada,
ela ainda pode ser ajustada dentro do período, desde que você faça a declaração antes e desde que você se organize para o fazê-lo, né? Então, acho que a principal aqui informação é nesse sentido. A gente tem que fazer a declaração, é importante, não é prazeroso, mas é importante para que a gente possa se organizar, não só individualmente, mas também como sociedade. Doutora Alessandra. Eu quero colocar, né, que para os contribuintes que nos ouvem aqui, né, principalmente, que eles planejam, realmente é uma coisa tensa, tem gente que passa mal com imposto de renda, que é um desagrado, né, é uma coisa assim, mas que se eu for um pouquinho mais organizado, se eu me planejar, fazer isso anualmente, né? Geralmente eu oriento uma pastinha com tudo que aconteceu no ano, porque às vezes você lembrar o que aconteceu em janeiro do ano passado até hoje, quantos médicos eu fui, esses recibos todos, essa documentação toda, às vezes até uma transferência patrimonial, alguma coisa que eu até esqueço, né? Mente humana. Compra uma pastinha, vai colocando tudo ali e na época do imposto de renda você vai poder estar organizado e planejar estrategicamente cada ano da sua vida financeira. Isso ajuda muito até projetar o que eu quero para 2025, como que eu vou trabalhar 2024. Então, assim, alguns planejamentos que a gente faz em relação à nossa declaração de imposto de renda. Nesse período de entrega de imposto de renda, é como se fosse assim um período de descanso para os contadores? Nada. Assim, olha, eu amo o que faço. Assim, é uma área assim, às vezes eu chego assim 10 da noite, a minha filha fala: "Mãe, até agora". Eu falo: "Gente, eu gosto de ir no sábado, então eu agendo os clientes, eu gosto de atender". Né? Geralmente a gente atende uma equipe. Então, assim, é prazeroso. Para quem gosta, para quem ama o que faz, isso não é peso. É prazer. Então, assim, é um tempo corrido, mas a Receita tem diluído esse prazo, né? Porque antigamente era até abril, eram só 2 meses. Agora, desde a pandemia, vão sendo 3 meses. Então, assim, tem ajudado muito esse prazo, mas também tem os acomodados, né? Que demoram mais ainda. Eu imaginava que isso já tivesse acabado, deixar para a última hora. Mas a gente faz todo um planejamento de cobrança, de ligações, para chegar na época estar mais pronto possível. Doutora Thaís, quer dizer, o especialista também os 3 minutos para as considerações finais, será? Eu não vou questionar, fique à vontade nos 3 minutos, por favor. Pode não, perguntar. eu estava aqui curioso, justamente para saber se o profissional, como também o doutor Rejay, os profissionais na área tributária, se tem que estar sempre de olho no Diário Oficial, porque são sempre novas regras chegando, ou de vez em quando é que chega uma a cada 6 meses, alguma coisa assim, doutora Thaís. Depois a senhora entra nos 3 minutos. Só a instrução normativa são 52, em média, por dia. Não acredito. Por dia, né? Então, é outra coisa. E ainda tem a mudança na legislação, que agora está em pauta, né? Todo mundo fala da reforma, mas a reforma é depois de 2026. Se não tivesse nenhuma alteração, era para 2026. Só que, em paralelo, a gente está tendo várias outras leis, né? Como a mudança na nota fiscal, alguns outros ajustes. Então, é isso que a gente tem que ficar de olho. E o doutor Rejay falou mais cedo algumas formas de você receber primeiro o imposto de renda na frente, né? Não só entregar no primeiro lote, mas também indicar o CPF como PIX. E profissionais do magistério, eles recebem na frente. E, gente, malha fina é muito mais comum, pelo que eu falei, né? Sim. Que não tem mais documentos, mas não é um bicho de 7 cabeças. Às vezes, até a oportunidade de você explicar para a Receita e se livrar, né? Você já se declara ali como isento não tributável na rubrica aposentadoria. Se ela te chamar, você manda os documentos e vai ser uma coisinha assim que vai ficar para a vida inteira. Então, a malha fina não é que você tem um problema. Você precisa dar instrumentos para que a Receita enxergue aquela situação. Então, gente, o prazo está chegando, né? O contador vai auxiliar você a processar a declaração. O tributarista está aí para ajudar você a economizar os tributos, né? Às vezes, Walter, é muito comum que os pais, os filhos com 25, 26 anos, continuem pagando as despesas, né? Sim. Mas você não pode mais reduzir ele como imposto de renda. Mas a pensão alimentícia homologada judicialmente à cultura pública é 100% dedutível, né? Então, coisas que uma consulta com uma equipe você pode ter como pagar menos tributo. Perfeito. Doutor Paulo Reio. Walter, quando a gente fala num tema como esse,
que é do interesse de todo o Brasil, né, o imposto de renda, não tem como não finalizar, né, trazendo aqui uma súplica, né, um rogo, né, de maior conscientização, não apenas pelos contribuintes, mas principalmente pelos governantes do nosso país. Porque hoje, né, a gente percebe a relevância, né, da contribuição dos impostos, e se nós não tivermos legislações mais claras, se você não tiver aí um bom exemplo do Poder Executivo na hora de fiscalizar, de exercer a sua atividade dentro dessa lógica, dessa dinâmica entre contribuinte, né, e o governo, realmente você coloca em risco não apenas a vida de famílias que estão ali, né, muitas vezes como uma posição de hipossuficiência técnica, de não saberem como fazer a devida declaração, mas também o risco de grandes empresas, né, que estão ali buscando o exercício da sua função social, que é dar empregos, que é recolher impostos, que é desenvolver economicamente o nosso país. Então, se a gente olhar, é tudo um sistema que, se não tiver muito bem organizado, né, dentro das regras desse jogo, a gente começa a correr riscos muito grandes. A reforma tributária veio justamente para isso, para tentar trazer uma maior simplificação dessas regras, embora ainda seja uma tarefa muito árdua, mas diminuir essa burocracia que nós temos no nosso país. E existe até uma frase que eu gosto muito de trazer, que é de um filósofo, né, um jurista, filósofo francês que viveu no século XVIII, e ele falava que quando o direito ignora a realidade se vinga ignorando o direito. Então, se nós, governantes, se o Poder Executivo, Legislativo e Judiciário não estiverem atentos a essa realidade social, em algum momento, né, o povo irá cobrar isso. Então, trazer aqui essa conscientização, né, de um lado, o contribuinte deve se preocupar sim, né, no bom préstimo, aí, nas boas organizações patrimoniais, financeiras, procurar especialistas como aqui nós tivemos hoje, né, agradecer demais as contribuições, consegui aprender muito com a doutora Alessandra, doutora Thaís, o doutor Rejai também, a quem eu conheci hoje, obrigado pelos ensinamentos, e também a vocês, né, jornalistas, que fazem com que a nossa mensagem chegue de forma traduzida, né, para o ouvinte. Então, Walter Lima, muito obrigado mais uma vez, mas também obrigado a Ana Cláudia Possati, ao Davi que está ali na produção técnica e a toda a equipe aí da Marcela Luiza nessa rádio que eu sempre gosto muito de estar por aqui visitando. Obrigado, doutor Paulo. Eu ainda tenho uns 3 minutinhos ainda, doutora Thaís, também doutor Rejai. Vaquinha virtual. Vixe, Maria. Tem quem promoveu a vaquinha e passou o número da conta e recebeu ali X, portanto, em valores. O Leão está de olho? Está de olho. Uma amiga minha passou por uma situação meio complicada e ela recebeu várias doações, só de uma pessoa foi R$100 mil. Mas aí a minha orientação foi para ela, não como renda, né? Aí eu orientei ela a declarar isso como doação. Até porque é melhor pagar ITCMD do que imposto de renda. Né, não, doutor Rejai? Não, mas ela declarou já na prestação de conta eleitoral, né? Não, foi doação da pessoa física, ela não foi candidata. Não, ela estava com uma situação de saúde delicada. Ele só pode doar até 10% só de... É isso na questão? Não, é uma questão de saúde. Tá, uma questão de saúde, não é vaquinha eleitoral. Não. E nesse caso também é importante, até tive uma situação também com a cliente, onde não só você tem que se atentar a entrada também dessa contribuição, né, dessa vaquinha, mas também atentar também da forma como você vai fazer. Como a doutora Thaís bem disse, é melhor pagar o ITCD ou de alguma maneira algum tipo de tributo relacionado à doação do que o imposto de renda nesse caso, né? Porque aí você vai ter uma alíquota muito qualificada nesse tipo de situação. E o influencer, aquele que
ganha também bastante das plataformas, pelos milhões de seguidores. Não só o influencer, como também as marketplaces, né? Então a gente tem ali também o YouTube, a gente também tem toda a pessoal que também está vendendo curso no Hotmart. Tudo isso também é tributável, porque tudo isso é uma renda, tudo isso são valores. O fisco ele tem uma máxima que é o seguinte, não importa a origem, importa para que você possa fazer o pagamento. Mas o fisco não quer saber muito bem da onde está vindo o dinheiro. Ele Pagou só o quer... imposto de renda, ficou lícito. ficou lícito. Ele só quer saber o seguinte, que você pague o tributo. Agora, o importante, né, esse debate, e também deixar muito claro aqui para o nosso ouvinte, de forma alguma estamos aqui questionando a Receita, muito pelo contrário. Estamos levando aqui conhecimento para você que às vezes tem algum tipo de dúvida. E o mais importante também é que a Receita está cumprindo uma lei. E essa lei foi produzida no nosso Congresso Nacional. Né? Eu acho que é importante a gente fazer essa observação e deixar, portanto, aí o ouvinte sempre aí na expectativa. Nesses meses, nós vamos estar sempre aqui realizando debates, entrevistas, sempre com esse sentido de levar o esclarecimento para o nosso público ouvinte. Doutor Paulo Veio, muito obrigado pela gentileza, como sempre, de estar conosco aqui na Rádio Justiça. Eu que agradeço, Walter, foi um prazer enorme. Doutora Alessandra Neiva Amorim, também foi um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Muito obrigado pela gentileza, pela atenção e até uma próxima oportunidade. Tá bom, fiquei muito agradecida pelo convite. Doutor Rejay, também da mesma forma, sempre um prazer também muito grande ter o senhor conosco aqui nos nossos debates. Muito boa tarde para o senhor. Agradeço, Walter, agradeço também aos colegas, a doutora Thaís, doutora Alessandra, doutor Paulo também, e aos ouvintes, né, que nos acompanharam até então. Perfeitamente. Doutora Thaís, também da mesma forma, doutora Thaís Maldonado, também foi um privilégio, um prazer muito grande também receber a senhora aqui nos estúdios. Obrigada, Walter. O privilégio é meu de conseguir contribuir com os contribuintes e os ouvintes, né? E também conhecer esses profissionais de peso aqui hoje. Me sinto honrada de estar entre eles. Perfeito. E assim nós chegamos ao fim da nossa edição de hoje do debate aqui no Justiça na Tarde. E fica o convite para que você continue conosco, acompanhando a nossa programação e, com certeza, os demais debates que virão aí pela frente. Muito obrigado, boa tarde e até amanhã. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde. Secretaria de Comunicação Social, Supremo Tribunal Federal.